céu. Miquel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, e todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Atente-se a essas palavras. Não se achou no céu o lugar deles. Ficou inconveniente, não cabia ali, estava um clima chato, e não houve no céu mais espaço para eles. Veja comigo o verso 9, escute microscopicamente, desculpe o verso 11. E foi expulso o que, a igreja? O grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Tem ele te seduzido? Vou perguntar outra vez, tem ele te seduzido? O microfone continua caindo aqui. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado pela terra, termina o verso, e com ele, igreja me ajuda, sim, foi atirado pela terra e com ele, muito bem. Pergunta, como foi possível que santos anjos rebelassem e fossem expulsos do céu? Pecado, muito bem. Mas isso nos leva a uma outra pergunta lógica e racional. Como santos anjos pecaram num lugar perfeito? Eu quero convidá-los a refletir nisso. O microfone me ajuda aqui, por favor, família. Desculpe, deu só um minutinho, tá bom? Mais embaixo, ajuda, por favor. Eu espero que alguém esteja orando por mim, dizendo: Senhor, põe as tuas palavras aonde? Na boca deste homem. Muito bem. Eu quero que você pense nisso. Os anjos ainda estavam sob um período de prova. Um time of probation. Assim a serva do Senhor descreve no espírito de profecia. No espírito de profecia não é chamado fechamento da porta da graça. Time of probation. Um tempo de prova. Os anjos estavam sob um tempo de prova. Pense comigo, por favor. Isso requer toda a atenção. Quando Deus criou os anjos não foram feitos da terra como nós fomos feitos. Salmo 148, verso 1, 2 e 5. Louve ao Senhor dos altos dos céus, louvai-o nas alturas, louvai ao Senhor todos os seus anjos, louvai-o todas as suas hostes celestes. Verso 5. Deixem todos os anjos louvarem ao seu nome, pois ao seu comando foram criados. Deus apenas falou, Jesus Cristo, porque por ele todas as coisas foram criadas. Jesus Cristo só falou e todos os anjos apareceram. Amém. Só uma irmã disse amém? Amém. Que Deus poderoso é esse? Logo após a criação dos anjos, eles foram colocados sob um período de prova. Por quê? Porque Deus quer uma adoração que seja, e me diga uma palavra. Sincera outra. Racional outra. Ah, quem falou isso aí? Desse lado aqui. Qual é o seu nome, irmão? Hã? Amém para o Mitz? Que amém fraco? Amém para o Mitz? Dois Mitz aqui, que legal. Deus quer uma adoração voluntária. Romanos capítulo 8. Nós não recebemos um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção, de liberdade, pelo qual clamamos, Abba Pai. E todos os seres de Deus são regidos por essa lei, a lei da liberdade, a lei do amor. Deus quer uma adoração que seja voluntária, porque você não adora Ele só porque Ele é, mas você o adora porque você o ama, não porque só o teme, mas porque você é apaixonado e assim escolheu. Assim sendo, a sua adoração é muito mais significativa. Você escolheu adorá-lo. Satanás não, ele impõe, como estudamos essa semana em Isaías capítulo 14, verso 17. Não és tu aquele que assolava as cidades e aos seus cativos não deixava ir para casa? Satanás prende, ele é um carcereiro que não deixa ninguém escapar, e isso é totalmente contrário ao que Deus é. Nós servimos um Deus de liberdade. Os anjos estavam sob prova para provar a lealdade. Deus, preste muita atenção, estipulou um período de tempo, nós não sabemos quanto tempo foi. Deus deu ao anjo um período de tempo. Por quê? Para que eles demonstrassem o interesse em continuar vivendo em uma atmosfera de felicidade. Esse período de tempo não passou quando Lúcifer e os seus anjos entraram em rebelião. Fé pela qual eu vivo, página 32, parágrafo 2, a serva do Senhor diz essas palavras: semelhantemente aos anjos, os moradores do Éden haviam sido postos sob prova. Vou repetir. Semelhantemente a quem? Aos anjos,
os moradores do Éden haviam sido postos sob prova. A sua felicidade estava sob condição da obediência para com a lei do Criador. Poderiam obedecer e viver, ou desobedecer e morrer. Vamos então deixar o céu e estudar esse padrão ao longo da Bíblia. Gênesis capítulo 2, verso 16, a Bíblia diz que Deus deu uma ordem ao homem. Você conhece de qual era essa ordem? Que ordem foi essa, igreja? De toda a árvore do jardim comerás como? Como? Livremente. Deus é um Deus da liberdade, livremente. Mas da árvore do jardim do conhecimento, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Veja o padrão de Deus. Deus deu um teste para os anjos. Adão e Eva também teve um teste? Sim ou não, igreja? Sim. Amados irmãos, me escute com muita atenção. Deus é um Deus, muita atenção, que dá ao seu povo um período de tempo para fazer o que é certo. Uma prova, um time of probation, ou um probationary period. E esse período de tempo, ele não é para sempre. E ele pode variar de pessoa a pessoa e nação para nação. Mas o fato é que chega um tempo que esse período de prova acaba. Se você já leu o livro História da Redenção, na página 24, anote e estude. História da Redenção, página 24, parágrafo 2. A serva do Senhor diz essas palavras. Deus determinou em seu plano onisciente, falando sobre Adão e Eva, testá-los em sua lealdade, antes que pudessem ser considerados eternamente fora do perigo. Se fossem fiéis a Deus, estariam no perpétuo favor de Deus e dos santos anjos. Irmãos, era um teste. Se eles passassem, se eles mostrassem lealdade para com Deus, a árvore seria removida e a família humana seria uma família com os anjos. E esse é o propósito do Evangelho. Nos retomar a esse estado de santidade para que a gente ocupe o mesmo céu com os anjos. Alguém diga amém, por favor. Por favor, perceba o padrão de Deus. Igreja, os anjos tiveram um teste? Sim. Adão e Eva teve um teste? Sim. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Vamos andar aqui mais ou menos 1.600 anos após a queda de Adão e Eva. E eu espero sinceramente que alguém esteja orando por mim, dizendo: Senhor, põe as tuas palavras na boca deste homem, porque uma palavra mal falada pode tirar o sentido do sermão. Qual o livro que eu disse? Qual capítulo? Qual versículo? Vocês estão atentos. Muito bem, lendo a partir do versículo 1, a Bíblia diz: como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos dos homens, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, das quais entre todas mais lhe agradavam. Leia comigo microscopicamente o versículo mais solene e duro da Bíblia. Então disse o Senhor, que é a igreja, o meu espírito não virá para sempre no homem. Por quê? Porque este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Meus amados irmãos, o que isso significa para você e para mim nesta manhã? O meu espírito não agirá para sempre no homem. Ei, presta atenção, olha aqui, ó. O Espírito de Deus um dia deixará de agir. Isso é sério, isso é solene, isso é pesado. Chegará um tempo que o Espírito de Deus deixará de agir. Então Moisés, inspirado pelo Santo Espírito, ele disse: o Espírito de Deus nem sempre agirá no homem. E não é só o Espírito de Deus que deixa de agir, é o nosso coração que está acomodado e não escuta mais a voz do Espírito por constante recusa. Porque quando nós dizemos não para Deus uma vez, o quê? Torna-se fácil dizer uma segunda. E cada expressão de não endurece o coração, endurece a nossa alma, enquanto esse Santo Espírito apela, convida e implora para que a alma pecadora abandone o pecado. Isso é muito sério, Fábio, muito sério, Adair, Viviane, muito sério, jovens, muito sério, Denise. O meu espírito não agirá para sempre no homem, Murilo, Caio, Felipe. Isso é sério, Luiz. E veja que não é a culpa de Deus. O meu espírito não agirá para sempre no homem, por quê?
Por que, Sara? Porque este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. É interessante notar que se os antediluvianos, Deus deu para os antediluvianos, na época de Noé, eu quase disse Moisés, mas pelas orações de vocês eu não falei errado. Deus disse para Noé, Deus determinou 120 anos, foi o período de prova que Deus estipulou para os antediluvianos. E é interessante notar que se eles tivessem arrependidos, o que aconteceria? Não haveria o dilúvio. E Noé pregou 120 anos. O maior evangelismo que um ser humano já conduziu aqui na terra. E para muitas pessoas, Noé foi um evangelista fracassado, porque quantas pessoas só entraram na arca? Quantas pessoas, igreja? Só a família, mas na minha humilde opinião, de acordo com os textos da história da redenção, eu acredito que ele foi o maior evangelista depois de Cristo Jesus. Sabe por quê? Isso, Carlos. Cadê o amém pro Carlos? Ele salvou toda a família dele. Meu amigo, me escute em nome de Jesus, eu quero falar com os pais. Se esse mundo se perder, coloque toda a sua família dentro da arca. Esse amém não teve muita vida. Eu quero falar mais com os pais, especialmente com os homens, como Noé. Esse é um verdadeiro homem íntegro, amante de uma mulher só, como o próprio Jó disse em Jó capítulo 31, verso 1. Fiz um acordo com os meus olhos, como pois repousaria sobre uma donzela? Esse é um verdadeiro homem, cujos seus olhos e as suas mãos apenas admiram a sua esposa. Um verdadeiro marido, um verdadeiro pai, que fez um pacto com os seus olhos. Amados irmãos, me escute, eu quero falar com os homens, eu quero ver um vívido e forte brado de amém. Homens, se todo esse mundo se perder, e logo perderá, se todo esse mundo queimar, e logo queimará, empurre toda a sua família para dentro da arca. Amém. Amém, homens. Deus seja louvado. A nossa família tem que ir com a gente. Uma família bem determinada no Senhor. A serva do Senhor disse que vale mais do que quantos sermões? Mais do que 100 sermões bem pregados. Fale. E se for preciso, abre a sua boca. O testemunho de Noé motivou todos os seus filhos, homem íntegro e fiel, temente a Deus entre os seus contemporâneos. Assim Gênesis 6 descreve a vida de Noé. Amados irmãos, houve um período de prova para os antediluvianos. Eu quero a sua total atenção aqui, porque Jesus disse o quê? Que como foi nos dias de Noé, assim seria o quê? Assim seria. Pedro também disse isso, mas Pedro, claro, inspirado pelo Espírito Santo, então foi o próprio Jesus. Assim como foi na época de Noé, assim também será o fechamento da porta da graça. E existe algo muito solene sobre o fechamento da porta da graça quando nós estudamos a arca de Noé. Por favor, veja essa semelhança. Irmãos, existe algo inevitável no fechamento da porta da graça. Inevitável. Algo irreversível. Quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 7, verso 16, que o anjo fechou a porta após ele. O próprio Deus, logo, claro, foi um anjo, mas um anjo a serviço de Deus. Então foi o próprio Deus que fechou a porta daquela arca. E quando aquela porta foi aberta de novo? Quando todo mundo estava morto. Quando a porta da graça fechar, acabou. Acabou. Nós precisamos entender a solenidade desse tema. Amigos, não ouseis, a serva do Senhor disse no livro Nossa Alta Vocação, na página 63, parágrafo 1, convém-nos nos perguntar todos os dias, o que significa a eternidade para mim? Não ouseis colocar os vossos interesses eternos em meras probabilidades. Irmãos, não existe assunto mais importante que esse. Assim, nós estamos falando de vida ou morte, literalmente. Aqueles que ou viverão eternamente ou morrerão eternamente. Nada é mais importante que isso, pastor. Nada. É muito sério. Existe, amados irmãos, algo irreversível no fechamento da porta da graça. Pense comigo, Noé entrou com as suas famílias, o anjo do Senhor fechou a porta e a chuva caiu no mesmo dia?
Caiu ou não, igreja? Não. Quantos dias depois caiu a chuva? 7 dias. O número de Deus, um número sagrado. Eu quero convidar todas as visitas a cultuar aqui conosco. Visitas, o número 7 é o número de Deus. 7 trombetas, 7 selos. Tudo é 7 no Apocalipse. Os 7 trovões de Deus, as 7 igrejas, os 7 candelabros. E o 7º dia é o que, igreja? O santo sábado do Senhor. E amados irmãos, após 7 dias, veja a semelhança do fechamento da porta da graça. Noé também sofreu um tempo de angústia. Noé passou pela angústia de Jacó. E nós também passaremos após o fechamento da porta da graça, igreja. O que passou na mente de Noé uma semana? Nunca tinha chovido. Você sabe muito bem disso. Antes o orvalho regava a terra, nunca tinha caído uma gota de água. E Noé creu no Senhor, e isso também lhe foi imputado para a justiça. Ele entrou na arca e ficou uma semana lá dentro. Pense também o que passava na cabeça das pessoas que estavam aonde? Porque os que estavam fora não podiam entrar, e os que estavam dentro não podiam sair. O que eles estavam fazendo lá fora? Talvez caçoando, fazendo piadas, jogando pedra na arca, e de repente o que aconteceu? O grande dilúvio. Quando, escute com atenção, quando a porta da graça fechar, as palavras serão nulas. As palavras serão nulas. Não existirá mais arrependimento. Nem se o próprio Noé quisesse pregar, isso não lhe seria concedido por favor diante de Deus. Porque quando Deus fecha a porta da graça, o arrependimento não tem significado. Ei, você está vivo, meu irmão, você está respirando. O título do sermão não é tarde para ser salvo. Foi tarde para os anjos, e os anjos que caíram, a Bíblia diz que eles estão reservados para o juízo de Deus. Foi tarde para os diluvianos, e todos pereceram e morrerão uma segunda vez após o milênio, mas não é tarde para você. Você está vivo, o Espírito Santo está aqui, a porta está escancarada, mas ela vai se fechar. Logo ela se fechará. Me escute, por favor. Quando a porta da graça fechar, acabou. Coloca comigo para Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. Como eu amo escutar o barulho das páginas da Bíblia. E que lindo é ver os jovens com a Bíblia aqui na frente. Amém. Menos telefone, mais Bíblia. Gente, eu estou lutando essa batalha pessoal porque quando eu vou no aeroporto e eu ando com meu iPhone, né, 16 Pro Max novinho assim, eu não tenho, só dando um exemplo aqui, o meu é mais antigo. Eu nunca vi uma pessoa elogiando um telefone. Você já elogiou o telefone de alguém aqui nos Estados Unidos? Eu nunca elogiei. Mas vocês não têm ideia de quantas pessoas já elogiaram minha Bíblia no aeroporto. Amém. Telefone secular, Bíblia. Devemos separar o que é profano do sagrado. Secular, me perdoe. Telefone pode ser usado para fins profanos, mas é um telefone secular. Qual o livro que eu disse? Qual capítulo? Qual versículo? Vamos ler a partir do versículo 3. Vamos fazer uma oração antes. Bondoso Deus, levanta as minhas mãos pedindo sabedoria dos altos céus. Te peço, Pai, que o Senhor ponha as tuas palavras na minha boca, Senhor. Por favor, eu quero uma bênção dobrada, Senhor, para todas as visitas. Amém. E uma bênção triplicada sobre todas as crianças neste local. Amém. Senhor, por favor, abençoe as crianças de uma forma bem especial, porque do reino dos céus são as criancinhas. Amém. Senhor, nos ajude a entender a solenidade desse tema. Eu te peço, Senhor, porque eu sou falho, eu não sou apto para esta obra, mas o Senhor é um Deus todo-poderoso, que usa os loucos dessa terra para confundir os sábios. Nos ajude, ó Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Apocalipse capítulo 3. Eu disse que quando a porta da graça se fechar. E eu disse o quê? E como que disse? E como que eu falei? Vamos lá, me perdoe, Apocalipse capítulo 8, lendo a partir do versículo 3. Amém? Amém. A Bíblia diz que veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar. Com um quê? Qual é o instrumento que ele vai estar na mão até agora? Incensário. Essa palavra é importantíssima. Com um incensário de ouro. E Jonathan, leia aí, Gênesis.
E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Próximo versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do quê? Do incenso. Mas o que isso simboliza? Termina o verso. As orações dos santos. Aqui nós vemos a intercessão nos santos dos santos. Agora leia o versículo 5, quão solene é. E esse, todo o capítulo 8 de Apocalipse, o capítulo 15 de Apocalipse e o capítulo 22 que nos fala sobre o fechamento da porta da graça. E aqui nós vamos ler o seguinte, que o anjo tomou o incensário e ele encheu de quê, igreja? Mas espera aí, você não usa fogo para incenso. O próprio nome diz incensário, você usa incenso, não fogo. Mas ele pegou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou aonde? Amigos, quando isso acontecer, ai daqueles que não tiverem lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ai daqueles. Ai dos adventistas que professam a mensagem do terceiro anjo e ainda acariciam pecados. Ei, me escute em nome de Jesus. Vida cristã é vida de crescimento. Não existe isso de estar 40 anos na igreja e praticando os mesmos pecados de 40 anos atrás. Meu irmão, 1 Pedro capítulo 1, capítulo 2, verso 24, diz que Cristo carregou no seu corpo, aonde, igreja? Aonde? No madeiro, os nossos pecados. Por quê? Qual foi a finalidade disso? Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas chagas dele nós fomos sarados. Ele morreu para que você morra para o pecado, não para que pratique o pecado. E a Bíblia foi escrita, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Nós sim pecamos, mas não deve ser algo comum, habitual, todo dia. O pecado deve nos machucar. O pecado tem que nos machucar. O pecado significa que você se distanciou de Deus, que você machucou um Deus que você ama, e que isso cortou o seu coração. Lembre o que Davi escreveu: as minhas lágrimas têm sido meu alimento, a minha alma se derrama dentro de mim. Abacuque: entrou a podridão dentro dos meus ossos. O pecado é algo terrível e tem que nos incomodar. Mas o tempo passa e a igreja acomoda e a gente vê o pecado e é algo normal. Irmãos, isso é perigoso demais. Não brinque com o pecado. Lembre-se sempre que Jesus Cristo morreu, o Senhor deste universo. Por quê? Alguém pecou. Eu citei um texto ontem do Desejado de Todas as Nações, que eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto, as lágrimas escorreram assim que me ensopou todinho. Que Cristo não via a sua saída da sepultura como vitoriosa, que Satanás tentava com severas tentações o coração do humilde e sofredor. E a palavra do Senhor termina dizendo que Cristo temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus, que a separação houvesse de ser eterna. O pecado é algo terrível, irmãos. E não vai entrar pecado no céu, a gente sabe disso, a gente tem que praticar. A gente tem que tornar praticantes da palavra, praticantes da Bíblia, não só ouvintes. Pare de enganar a si mesmo. Eu tenho que parar de me enganar a mim mesmo. O meu proceder deve ser um proceder santo. Somos filhos das luzes, não filhos das trevas. Amém. Escute com muita atenção. Muita atenção. Quando Deus vê, Carlos, quando Deus vê, Enoque, que não há nada mais que Ele pode fazer para salvar Val, uma nação ou uma pessoa, sabe o que Ele faz, Filipe? Sabe o que Ele faz, Wander? Ele fecha a porta da graça. Vá comigo para Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Me ajuda aqui, família. Isso é uma bênção. Que cantor abençoado esse cantor, né, igreja? Amém. Amém. Aleluia. Que família maravilhosa. Eu comi um vatapá lá na casa deles. Que vatapá gostoso. Vatapá adventista, né? Ah, perdeu a cola. Tem um outro durante. É que eu sou muito, pessoal. Tudo bem. Graças a Deus ninguém aqui está com pressa. Hoje teremos almoço na igreja. Amém? Amém. Esse amém foi mais forte que os normais, hein? Ei, irmãos. Vamos lá, porque não só de pão viverá o homem, né? Comer é muito bom.
Mas a nossa comida e a nossa bebida deve ser fazer a vontade do nosso Pai. Jesus disse isso, né? Muito bem, onde nós paramos? Eu me perdi aqui. Daniel, qual capítulo? 9. Capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 24. Todos encontraram? Amém, igreja? Amém. Não preste atenção em mim, preste atenção na palavra de Deus. A Bíblia diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Agora, a palavra determinada no original, eu não estudei teologia, né? Você sabe, eu sou construtor lá em Filadélfia, bato o martelo de segunda a sexta, mas pelo que eu estudei, a palavra, me ajude aí, pastor, a palavra determinada significa cortada, separada, na verdade, pastor? Confere isso mesmo? Cortada. 70 semanas estão determinadas, decretadas. Esse é o meu instrutor bíblico. Amém, produtor, igreja? Amém. Está dando estudo bíblico, gente, para 4 pessoas ou mais. Agora vai ter mais 3. Nossa Senhora, amém. Boa glória, igreja. Amém. Que esse exemplo nos motive também a serem instrutores bíblicos. 70 semanas estão determinadas. E da onde veio essas 70 semanas, igreja? Do capítulo anterior, Daniel, capítulo 8, verso 14, até a 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Sabemos que esse verso é um dos versos mais importantes para a igreja adventista, e sobre esse verso germinou a semente das 3 mensagens angélicas, e a nossa doutrina linda, a doutrina do santuário. As 70 semanas foram cortadas de Daniel 8. Mas por que o anjo está explicando isso aqui para Daniel? Preste atenção, Daniel não entendeu a visão das 2.300 tardes e manhãs. Tudo do capítulo anterior, o capítulo 8, ele entendeu. Ele entendeu o carneiro com 2 chifres, que representava os medos e os persas. Ele entendeu aquele bode, quem lembra, com um chifre notório, que veio para subjugar e destruir o carneiro. E ele entendia que viria uma nação depois que destruiria os medo-persas. E quem era o bode? Quem representava o bode, igreja? Irmãos, essa é uma igreja adventista, né? Quem era o bode? Quem? Isso, Alexandre o Grande. O bode era a Grécia, o chifre notório era Alexandre o Grande, que quando bateu, e realmente de fato a história nos comprova, a Bíblia é um livro sensacional. Quando Alexandre o Grande destruiu os medo-persas, esse chifre notório caiu. E diante desse chifre, quanto mais subiram? 4, que são os 4 comandantes de Alexandre o Grande, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Então Daniel entendeu tudo isso, claro que não todas as nuances, os detalhes, como entendemos isso hoje, mas ele sabia que viriam os medo-persas e depois viriam quem? Os Vamos lá, igreja, viriam os medo-persas e depois os... Mas ele não entendeu essa doutrina das 2.300 tardes e manhãs, e ele ficou chateado, ele ficou triste, ele pranteou. Ah, meus amados, 21 dias buscando entendimento, e Deus mandou o entendimento. Amados irmãos, me escute em nome de Jesus. Nós servimos um Deus de clareza, nós servimos um Deus de ordem, nós servimos um Deus que quer nos mostrar aquilo que é essencial à nossa salvação. E me escute, Deus tem uma igreja nesses últimos dias, uma igreja com nascimento profético, uma igreja com o selo do Deus vivo, uma igreja que o Apocalipse descreve como aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, aquela que descreve que o dragão está irado com ela por esses 2 motivos. Apocalipse 12 também, verso 17. E amados irmãos, eu quero fazer um apelo aqui, apelo para você que é visita, apelo para você que é ex-adventista talvez, apelo para você que congrega uma outra igreja. Se você não congrega nenhuma igreja, venha participar dessa igreja. Os irmãos não falam amém, vocês não querem as visitas, irmãos? Amém. E se você também é de outra igreja que não estuda Daniel Apocalipse, eu vou ser corajoso aqui, saia dela e venha para essa. Porque aqui nós estudamos Apocalipse. Nós precisamos voltar às origens. Precisamos entender que o nosso passado foi constituído nesses 2 livros, Daniel e Apocalipse. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Bíblia. A Bíblia diz que homens santos, movidos pelo Espírito, escreveram a Sagrada Escritura. Mas sabemos que esses 2 livros são as mensagens presentes. A mensagem mais importante, o dilúvio ficou no passado. Sabemos que também a queda de Jericó ficou no passado. Claro que pegamos lições e aplicamos, mas a mensagem presente é a terceira mensagem angélica, é a volta de Jesus, é o selamento de Deus.
É a marca da besta. Daniel capítulo 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Me escute com atenção. Deus deu para o povo de Israel 70 semanas proféticas, que são traduzidas como 490 anos literais, que começou quando, igreja? Sabe e entende, desde a ordem para edificar e reconstruir Jerusalém. Começou quando? Irmãos, eu falei que a gente entende da profecia, não me envergonhe, a gente está online. Irmãos, quando? Me ajude. 400 e... Alguém disse? 57 antes de Cristo. E quando nós contamos os 490 anos, nós vamos até o ano? 34, com a morte de Estevão apedrejado, as 70 semanas proféticas, 490 anos. Preste muita atenção, irmãos. Preste atenção, por favor. Você tem que entender isso. Não precisa entender tudo, os detalhes. Isso é um sermão sobre isso. Eu quero que você pegue sobre isso, só o início do texto. 70 semanas estão determinadas. Deus deu para toda a nação de Israel 490 anos, do ano 457 a.C. até o ano 34. Cristo misericordiosamente deu mais 3 anos e meio após a sua morte, para que Israel se arrependesse, para que aceitasse o Messias. E quando chegou o ano 34 e os judeus não se arrependeram, o que aconteceu? Deus abandonou Israel como nação, não como indivíduo, não me entenda errado. Individualmente eles ainda podem vir para Deus e aceitar o nosso Messias, claro que sim, mas eles não são mais a instrumentalidade que Deus usará nos últimos dias. Deus usará o quê? Não tenha vergonha. A igreja adventista do sétimo dia. 70 semanas proféticas. O que eu quero que você perceba é simples. Deus deu um teste para todos os anjos, sim ou não? Sim. Não está convincente. Deus deu um teste para Adão e Eva, sim ou não? Sim. Deus deu um teste para todo mundo antes de diluviano, sim ou não? Sim. E Deus deu um teste para Israel, sim ou não? Sim. E a pergunta pertinente do sermão hoje é: e nós, Murilo? Nós temos um teste também? Sim. Vai lá, Apocalipse capítulo 6, corra comigo, 7 selos, Apocalipse capítulo 6. E se eu passar um pouquinho do tempo hoje, é porque graciosamente nós teremos um almoço. Você não trabalha no sábado, né? Então não tem motivo para pressa. Apocalipse. Qual capítulo que eu disse? 6. Muito bem. Nossa, vocês estão bem ensaiados hoje. Tudo para a honra e glória de Deus, não é verdade, igreja? Amém. Apocalipse capítulo 6. Quantos selos a Bíblia fala que tem no Apocalipse? 7. Uau, 7, isso mesmo. O Apocalipse é um livro bem interessante. O Apocalipse é um pouquinho de notícia boa e um tantão de notícias ameaçadoras. Um pouquinho de notícia boa para você continuar lendo e um tanto de notícias assustadoras. Então vemos em Apocalipse capítulo 13 essa terrível besta que sai do mar, verso 1 ao verso 10. E depois vemos uma outra terrível besta, né, que vai matar os homens em Apocalipse capítulo 11 até o final. Mas aí Apocalipse 14 começa com 144 mil cantando com o Cordeiro e o Deus. Apenas 5 versículos bons. E aí, a terrível terceira mensagem angélica, que os que adorarem a besta serão consumidos com fogo e enxofre. E termina o capítulo 14 falando que as pessoas serão pisadas, de modo que o seu sangue corra até os freios do cavalo. É pesado o Apocalipse. Por quê? Mensagens de Deus contundente para acordar o mundo que é meio desperto. Nós estamos sonolentos. Nós não entendemos a seriedade das coisas e dos eventos que estão por vir. Então o livro do Apocalipse é um livro para acordar, irmãos. Apocalipse, capítulo 6, nos descreve quantos selos? 7, tem certeza? 6 selos. Então nós temos o capítulo parental, que é o capítulo 7, porque o capítulo 6 termina com uma pergunta. A pergunta é: chegou o grande dia do Cordeiro, lembra da ira do Cordeiro? E quem poderá resistir? Quem poderá subsistir? Quem vai ser esses que ficarão em pé diante da gloriosa majestade de Cristo, diante do fogo consumidor? E o capítulo 7 vai para responder isso e traz os 144 mil. E no capítulo 8 nós vemos a introdução ao sétimo selo.
Então nós vemos aqui 6 selos. O primeiro selo foi aberto com a morte de Cristo, o ano 31, até o ano 100, a morte do seu último discípulo João, representado pelo cavalo branco, a cor da pureza e do amor fraternal. Temos então o segundo selo, datado, assim nós adventistas cremos, do ano 100 até o ano 313, quando Constantino se converteu para o cristianismo, terminando ali, claro, as perseguições. O segundo selo é representado pelo cavalo. Qual cor, igreja? Vermelho, a cor do sangue. Então temos o terceiro selo, que é datado do ano 313. Irmãos, preste atenção. Isso mostra o juízo de Deus ao longo das eras. Este é o nosso tempo de prova. E veremos que estamos pertinho do fechamento da porta da graça. Claro que nós não sabemos o dia, nós sabemos a hora. Mas aquilo que é revelado, irmãos, deve ser, por sua vez, estudado. Vamos repetir então, o primeiro selo do ano 31 até o ano 100, o segundo selo do ano 100 até o ano 313. O terceiro selo é representado pelo cavalo preto. Tempo de escuridão, a palavra de Deus foi removida, a luz foi removida e as pessoas ficaram em trevas. Do ano 313 até o ano 538, quando o poder papal se constituiu como uma ameaça civil, política e religiosa. Então temos o quarto selo, representado pelo cavalo pálido, que vai do ano 538 até o ano 1517, com o berço da Reforma Protestante. Entramos aqui já, irmãos, no quinto selo. O quarto selo foi o maior de todos os selos. Então entramos no quinto selo. Vocês lembram do quinto selo? As almas dos santos embaixo do altar, clamando por justiça, até quando, soberano Deus, santo e justo, não vingas o nosso nome dos que habitam sobre a terra. Falaremos sobre isso essa noite, você não pode perder essa noite. O quinto selo então é datado do ano 1517 até o ano 1755. Quem falou isso aí? Rapaz, você é instrutor bíblico mesmo, hein? Amém. Antônio e Tânia, vocês são bênçãos. Cadê o amém para o Antônio, igreja? Amém. Até o ano 1755. E o que aconteceu nesse ano? A abertura, gente, do penúltimo selo. 6 selos já foram abertos. Precisamos entender isso. São 7. Já abriu 6. Falta só 1. E esse 1 está atrasado. Ele já está vindo. O noivo deleitou. O noivo atrasou, lembra? E nós estamos no atraso do noivo. Meu amigo, por isso que eu falo que o tempo é urgente. A mensagem é solene. Acorde, tu que dormes, desperte e verá a luz. Para de brincar com a sua salvação, nada é mais importante que isso. Jesus está voltando, logo o Cordeiro abrirá o 7º selo, meu amigo. E aí, qual será a sua decisão? O que será de ti e de mim? E a Bíblia diz, meus amados irmãos, eu quero ler com você um pouco sobre o 6º selo nesta manhã. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 6, lendo a partir do versículo 12, vamos estudar o 6º selo. Todos encontraram? Quando o Cordeiro abriu o 6º selo, sobreveio o que, igreja? Um grande? Foi grande ou pequeno? E de fato foi um gigantesco, de forma proporcional, o maior de todos. 4 million square miles. Pegou o continente da Europa, você tem noção disso? Pegou o continente da Ásia, pegou o continente da África. Quando os portugueses cultuavam os ídolos no dia dos santos, sobreveio um grande terremoto e destruiu toda a cidade de Lisboa, que demorou décadas para se reconstruir. Quando o Cordeiro abriu o 6º selo, sobreveio um grande terremoto, dia 1 de novembro de 1755. Esse foi o primeiro sinal da abertura do 6º selo, mas não para por aí. A Bíblia diz que o sol se tornou negro como um saco de crina e a lua toda em sangue. Quando isso aconteceu, igreja? 18 de maio de 1780, The Dark Day, o dia escuro, aqui nessa região de New England. E então nós entramos no terceiro e último sinal da abertura do 6º selo. A Bíblia diz que as estrelas caíram do céu, caíram do firmamento, como uma figueira, quando ela é abalada por ventos fortes e deixa cair os seus figos. A maior chuva de meteoros já registrada na história humana. E tudo isso é documentado, e tudo isso você pode plugar lá e ver. Isso que é sensacional. E esse livro, o Apocalipse, foi escrito há milhares de anos atrás, irmãos. E então, no dia 13 de novembro de 1838, nós tivemos a maior chuva de meteorismo de cunho mundial. A noite inteira, e só com o raiar do sol, aquelas chuvas de estrelas desapareceram, elas caíram do firmamento.
Amados irmãos, prestem muita atenção nisso. O sexto selo não só foi aberto, como todos os acontecimentos do sexto selo também já estão no passado. E em só 89 anos, nós tivemos 5 gigantescos acontecimentos proféticos. No dia 15 de fevereiro de 1789 aconteceu o quê? O fim das 1260 dias. E no dia 22 de outubro de 1844 aconteceu o quê? A entrada de Cristo para o santuário. Então, de 1755 até 1844, 89 anos, 5 profecias já se cumpriram. 5 profecias bíblicas. E quão perto nós estamos do fechamento da porta da graça? Leia comigo o próximo versículo. Versículo 14. A Bíblia diz, amados irmãos, que o céu, o quê? O céu se recolheu, irmãos. É Jesus voltando, diga amém. Isso não aconteceu ainda. Então hoje nós estamos entre o versículo 13 até o versículo 14. A Bíblia diz, Ludmila, que os céus vai se recolher como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas serão movidos do seu lugar. Haverá, me escute, igreja, uma grande destruição quando Cristo voltar. Uma enorme destruição. Eu só estou subindo aqui porque eu quero olhar para todo mundo que está lá atrás também. Vai vir uma grande destruição. E se você não agarrar na âncora que é Jesus, você será destruído. Aqui João, na ilha de Páscoa, inspirado pelo Espírito Santo, ele descreveu que a abertura do 7º selo, isso ocorreria, o céu se recolheria como um pergaminho quando se enrola, todos os montes e ilhas, pedras anfractuosas deixarão, mas vai ser igual ao dilúvio. Esse mundo vai ser destruído, tudo vai queimar, tudo vai deixar de existir. Irmãos, lá na casa do Carlos eu estou sendo muito bem tratado. Eu abro a janela e vejo aquelas naturezas, eu, gente, que coisa mais linda. Mas eu orei a Deus ontem, Senhor, que o meu coração não fique preso em nada. Casa, carro, conforto, porque tudo vai queimar. Esse mundo vai queimar. O que o pecado toca tem que queimar. O nosso próprio corpo vai ser transformado. Isso é mortal, vai se revestir de imortalidade. Isso é incorruptível, vai se revestir de incorruptibilidade. Então acorde, irmão. Acorde, irmãos. Tem muitas pessoas que no tocante a Deus professam conhecê-lo, mas entretanto o negam por suas obras. E a Bíblia diz que é por isso que eles são abomináveis, desprezados para toda boa obra. É uma mensagem dura sim, mas é melhor ser duro agora do que perder a salvação. É momento de acordar, é momento de voltar, é momento de parar de prostituir os dons espirituais. E muitas pessoas fazem isso, como aquela parábola dos servos. Pega o seu único talento e enterra. Pare de enterrar seu dom, meu amigo. Jesus precisa de você. Você tem que alertar esse mundo, a todos os pulmões, que Jesus está voltando. Nós somos o povo do advento, um povo que acredita na iminente volta de Jesus. Pare de viver esse mundo como se aqui fosse o seu lugar. Chega de só pensar em compra, em sapato, em roupa, em terno, em casa, em carro, vai queimar. Você não é desse mundo, irmão. Irmã, você é estrangeira, você está peregrinando. Essa terra é terra alheia. Acorde. Eu preciso acordar. Nós precisamos acordar como igreja. Porque Jesus não voltou, não é por culpa do mundo, porque o mundo não prega o Evangelho. Me diga aí. Qual que é o principal sinal que antecede a volta de Cristo? Pregação do Evangelho. O anticristo não prega, a besta não prega, o falso profeta não prega. É nós que pregamos, porque tem que ser um Evangelho verdadeiro. Se não é um Evangelho verdadeiro, é um Evangelho falso. Se tem um verdadeiro, tem um falso. Se tem a videira verdadeira, tem a videira falsa. Irmãos, nós precisamos pregar a mensagem do terceiro anjo. E muitos nem sabem o que é isso. Nós precisamos pregar a mensagem do terceiro anjo. Temos que decorar como em Apocalipse 14, entender a sua interpretação, entender a marca da besta, entender o selamento. Me escute. Logo, o anjo escrivão, da parte de Deus, ele vai passar, irmãos, para enumerar. Ele passará para selar na testa todos os servos do Deus vivo. E aqueles que tiverem uma nódoa, um pecado acariciado, não se esbanjarão da presença do Espírito
Santo. Muitos adventistas serão pesados na balança e achados em falta. Muitos adventistas olharão para suas vestes e verão: porque profanastes o meu santo sábado, tu foi rejeitado. Muitos adventistas escutarão o que Samuel disse para Saul: porque rejeitastes o Senhor, Deus também o rejeitou. Irmãos, não é brincadeira, é coisa séria, irmãos. Não é brincadeira. Deixa-me falar algo muito solene, preste muita atenção. Tem adventistas, tem cristãos ao redor de todo mundo que vêm para a igreja e já estão com a porta da graça fechada. Você não precisa acreditar na minha palavra. Patriarcas e Profetas, página 140, parágrafo 1. A serva do Senhor disse: todo dia a porta da graça se encerra para alguém. Cada hora alguém passa além do alcance da misericórdia. É toda hora, nem todo dia. Toda hora alguém passa além do alcance da misericórdia. Neste momento, enquanto eu estou pregando, a porta da graça está se fechando para alguém em algum lugar do mundo. E as pessoas vêm para a igreja habituadas por costumes, mas não vivem o evangelho lá fora. E essas serão pesadas, essas serão vomitadas, essas serão rejeitadas por Deus. E elas ouvirão de Cristo: afastai-vos de mim, eu não te conheço. Você não praticou, você não me ofereceu um culto racional, a sua mente não era minha, o seu corpo não era meu, os seus dons não eram meu. E agora você quer entrar no que é meu? Não entrará. Irreversível. A porta da graça, o fechamento da porta da graça é um momento irreversível. Mas o título do sermão nos diz que ainda há tempo de ser salvo. Amados irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1. Eu não quero mais falar só sobre o fechamento da porta da graça. Eu toda esta semana tenho falado sobre reforma. Não adianta deparar todos os eventos finais. Não adianta saber todas as interpretações proféticas. Se você não praticar aquilo que você crê, meu amigo, não adiantará. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Eu espero que alguém esteja orando por mim, dizendo: Senhor, põe as tuas palavras na boca deste homem. Vamos orar, igreja? Senhor Deus e bondoso Pai, entramos no momento final deste culto. Senhor, eu passei uma semana muito agradável aqui. E eu retornarei para a minha casa. Retornarei também para o meu trabalho. Todos os irmãos que eu conheci voltarão para a sua vida cotidiana. Eu te peço, Senhor, não deixe que os pássaros comam a semente do Evangelho que foi pregada no nosso coração. Que neste dia, neste sábado, a semente do Evangelho germine e dê frutos para a eternidade, Pai. Eu te clamo, Senhor, por favor. A igreja orou tanto, eu orei tanto, Senhor. Por favor, me use mais uma vez, eu te peço, Senhor. Se exalte, ó Pai. Mostre a tua glória, mostre a tua vontade, mostre a tua verdade para cada pessoa. Os seres humanos, por uma consequência do pecado, não gostam da verdade. E agora nós estudaremos a verdade mais importante da Bíblia: o morrer do velho homem. E a reforma para o novo nascimento são raras conversões que nós vemos hoje em dia. Raramente vemos pessoas nascendo novamente. Ajude, Senhor, para que toda essa igreja renasça, Senhor. Amém. Cada membro que tem o seu nome no livro da igreja também tem o seu nome no livro da vida. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, amém. Qual livro que eu disse? Qual capítulo? Lendo a partir do versículo 15. Quando, pois, levantares as suas mãos, escondo de vós os olhos. Quando multiplicares as vossas orações, não as ouço. Deus rejeitando a oração. Sabia que Deus rejeita a oração? Vamos reler esse texto? Pare de pensar no israelita, pense um pouco em você. Quando levantares as suas mãos, escondo de vós os olhos. Quando multiplicares as vossas orações, não as ouço. Por quê?
porque as suas mãos estão cheias de sangue. Veja o conselho de Deus para a igreja nesta manhã: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos seus atos de diante dos meus olhos. Cesse de fazer o mal. Leia as 5 primeiras palavras do próximo texto. Aprenda a fazer o bem. Me escute em nome de Jesus. Deus não fará por você aquilo que você deve fazer por si mesmo. Deus deu ao homem o poder da escolha e ao mesmo compete exercê-la. Você tem que acertar, você tem que se mostrar apto e ter vontade para querer ser mudado. Deus te ajudará, mas você tem que demonstrar. Então você se lave, você se purifique, você tire a maldade dos seus atos de diante dos meus olhos. Nós precisamos cessar por um fim, cessar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Volto a dizer, Deus não fará por você aquilo que é requerido do pecador, você tem que fazer. Ele não vai tirar o cigarro, o maço de cigarro do seu bolso, não vai tirar a bebida da sua boca, a camisinha, a pornografia da sua vida, as imoralidades sexuais da sua vida e da sua mente. Você se lava, você se purifica, você para de ficar só vendo filme de Netflix, você para de ficar só navegando no Instagram, você para de sair louco sem ler a Bíblia antes, você para com essas loucuras e aprenda a fazer o bem. Ele quer te ajudar, irmãos, mas a paciência divina um dia se esgota. Se não esgotasse, os antediluvianos ainda estariam vivos, os sodomitas ainda estariam vivos, nós não morreríamos aos 70 anos. Chega um tempo que a paciência divina se esgota. Nós lemos em Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 8. Volte lá para Apocalipse 8 rapidinho. Apocalipse capítulo 8. Eu quero ler, eu relembrei desses textos aqui. É o Espírito Santo que traz na nossa mente, né? Eu quero ler o final dessa história do Apocalipse 8. O que vai acontecer com o mundo? Lembre-se dessas palavras de Isaías: lavai-vos. Hoje é momento de reconsertar, hoje é momento de voltar, hoje é momento de reforma, hoje é momento de reavivamento. O bom pastor disse no livro de Ezequiel: a ovelha perdida eu trarei de volta, a desgarrada tornarei a trazer, a enferma eu curarei e a quebrada eu ligarei. Esse bom pastor é bom demais. Se você cair em si como um filho pródigo e voltar, ele te aceita, ele te corre aos seus braços, te ama, te beija, põe sandália nova, põe anel novo, mas você tem que se levantar, tem que sair do banco, tem que aceitar, tem que abrir o seu coração, não as suas vestes, e é não só abrir, é rasgar. Assim diz o Senhor: rasgai os vossos corações, não as vossas vestes, e isso com jejum e choro e pranto, e chorai ao Senhor, dizendo: Senhor, salva-nos, Senhor, e não entregue a nossa igreja ao opróbrio. É momento disso, é momento de jejum, mas raramente jejuamos, é momento de orar, mas raramente viramos a noite orando, é momento de buscar ao Senhor, de vigília. Chega de oba-oba, chega de mimimi, Jesus está voltando, igreja. Leia comigo Apocalipse capítulo 8, verso 3. A Bíblia diz que outro anjo, ele ficou em pé junto ao santuário, né, ao altar, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com todos, foi dado muito incenso para oferecê-lo diante do altar com as orações dos santos. Fui para o versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos anjos. Verso 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. Já falamos sobre isso. E o que aconteceu depois? E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Termina o outro texto. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocar. Meus amigos, isso aqui é Jesus saindo do Santo dos Santos. Quando Jesus sair do Santo dos Santos, acabou. Quando Jesus tirar a sua roupa sacerdotal e colocar a sua roupa de vingança, ele virá pisar o lagar. Acabou. E os 7 anjos tocarão as trombetas. Você conhece a história? O primeiro vai tocar e vai danificar toda a terra. O segundo vai tocar e vai danificar todo o mar. O terceiro vai danificar e os rios virarão sangue. O quarto tocará e o sol e as estrelas e a lua será abalado. Todo mundo será abalado. E um ficará em pé, como o cedro do Líbano, como o próprio carvalho da justiça plantado do Senhor.
Os Salmos 90 se cumprirá. 91, 1000 cairão do lado, 10.000 ao outro lado, e nós não seremos atingidos. Nós passaremos por uma grande tribulação. E uma grande tribulação jamais vista requer também uma fé jamais vista. Novos apóstolos, precisamos retomar as nossas identidades. O povo que conhece a Bíblia, o povo que estuda o Apocalipse, o povo que estuda Daniel. Haverá trovões, vozes, relâmpagos e tempestades. E já era para Jesus ter voltado. Ele quase voltou em 1888. O Evangelho estava sendo pregado aqui nesse país. Quase todos conheciam a mensagem do terceiro anjo. As Blue Laws e os decretos dominicais saíram. Haviam até decretos de morte. Jesus quase voltou. Muitos adventistas foram presos. Mas Ele graciosamente nos deu mais tempo. E Ele continua nos dando tempo. Porque se Ele voltasse 4 anos atrás, eu ainda estaria lá no lamaçal das drogas. Eu estaria lá ainda, no Brasil. Vocês conhecem minha história? O que eu estaria fazendo no Brasil? Nem sei se estaria vivo. E Deus graciosamente tem nos dado tempo. Me escute, se tem algum ex-adventista que volte para a igreja agora. Deus tirou esse louco que há pouco tempo atrás estava com 26 pessoas do PCC numa cela. 14 na praia no chão e 12 na burra na cama. E nós dormimos ali uma loucura. Meu irmão, minha irmã, Deus me resgatou. E se Ele tivesse voltado antes, eu estaria perdido. E Ele tem te dado tempo, tem me dado tempo, porque nós conhecemos a verdade. Leia primeiro os Escritos, página 41. A serva do Senhor viu 4 anjos que tinham uma obra a ser feita na terra. E ela contemplou Jesus no santuário vestido com as suas estolas sacerdotais. Na inferioridade das suas vestes tinha uma campainha e uma romã. Uma campainha e uma romã. Então os olhos misericordiosos de Jesus repousaram sobre o remanescente de Deus que ainda não tinham sido selados. E ele, levantando a sua mão diante do Pai, intercede dizendo: Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. E ela então pergunta ao seu anjo assistente qual era o sentido daquela visão que ela teve. E o anjo lhe disse que os 4 anjos tinham poder de Deus para soltar os ventos para que danificassem a terra. E quando a mão dos 4 anjos estavam prestes a se afrouxar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplavam o remanescente de Deus que ainda não estavam selados. E clamava ao Pai intercedendo: meu sangue, meu sangue, meu sangue. Pare de atrasar a volta de Jesus. Talvez você não saiu da igreja, talvez você frequente a igreja, mas já saiu aqui, ó, já se apostatou aqui no coração. E hoje a mensagem é para reformar, é para voltar. Então eu tenho um convite, eu quero começar com adventistas. Tem algum adventista aqui que precisa renovar os seus votos com Deus? Livro Evangelismo, página 238, parágrafo 3. Deus requer da sua igreja remanescente uma total reforma. E se uma alma estiver verdadeiramente arrependida, renove os seus votos com Deus. E Deus renovará os seus votos com ela. Tem algum adventista aqui? Ou até membro mesmo que está desfiado do coração e precisa de um rebatismo. Que precisa de renovar os votos com Deus. Eu vou ser ousado. Eu vou ser corajoso. Amém! Amém! Aleluia, Senhor! Amém! Deus seja louvado. Tem mais alguém aqui? Humilhar-vos perante o Senhor. É melhor humilhar-se na presença de Deus do que na presença dos homens. É melhor humilhar na presença de Deus do que ser humilhado quando Cristo voltar. Amém. Mas o apelo é para rebatismo. Eu quero orar aqui na frente. Ex-adventista, ou alguém que precisa renovar os votos com Deus. Irmão, você levantou? Vem aqui para frente. Você foi o primeiro a levantar. Vem aqui na frente. Carlinhos, foi ele que se me apresentou ou não? Não. Eu esqueci o nome do irmão. Raul. Qual? Raul. Ah, o irmão lá que eu conversei com ele. Vem cá também, irmão. Eu conversei com você, não foi? Vem pra cá. Você falou, cadê o amém com o Raul, igreja? Tudo bem, né, Raul? Prazer, André. Eu sou louvado pela sua decisão, viu? Ele está emocionado aqui. E toda a igreja é emocionada também com a sua decisão. Eu sou louvado, Raul. Me perdoe, eu esqueci seu nome. Hã?
Guga. Cadê o amém pro Guga? Vem cá, Carlinhos. Você que convidou o Guga, fica pertinho dele, fica pertinho dos dois aqui. Não quer ser a esposa dele? Fica perto da sua esposa aqui também, tá bom? Tem mais algum ex-adventista que quer se rebatizar? Venha para os braços do Pai. Amém, irmão. Amém. Cadê o amém, igreja? Amém. Tem mais algum ex-adventista? Ou adventista mesmo, esse apostador aqui. Corra para os braços de Jesus, nós vamos orar por você. Corra para os braços de Jesus. Não atrase a vinda de Cristo. Volte para os braços do Pai. Seja batizado. Venha também quem não é adventista. Quem nunca foi batizado, seja batizado. Venha aqui na frente, eu quero orar por você. Isso aqui é uma oração para batismo. Amém? Amém. Vou te dar um abraço, viu, jovem? Tudo bom? Qual é o seu nome? Cadê o amigo Murilo, igreja? Amém. Cada alma é preciosa ao Salvador. Cada pessoa é preciosa para o Salvador. E se fosse um pecado só, ele ainda morreria na cruz. Vem Nick, vem a família toda, vem Enoque, vem a Sara. Cadê todos os 13 durante toda a semana que vieram vez após vez? Venha todos. Isso, meu amigão. Amém. Qual é o seu nome, jovem de valor? Lorenzo. Deus seja louvado pela sua... É um nome italiano, bonito, né? Lorenzo. Fica aqui, família, por favor. Obrigado pro pessoal aqui. Agracie a gente com a sua beleza. Quem mais? Tem mais alguém? Amém. Que coisa mais linda. Olha quantas pessoas querem renovar os votos com Deus, serem batizados. Mas talvez tenha mais uma pessoa. Vem, irmã. Levantou a mão, vem para frente. Vem, eu quero orar por você, não fica com vergonha. Amém, irmã. Aleluia. Deus seja louvado pela sua decisão. Deus seja louvado pela sua vida, John, e pela sua namorada. Você é uma bênção. Deus te abençoou. Deus te curou. Deus fez uma cirurgia perfeita em você e você está sendo restaurada. Graças a Deus. Amém, igreja? Olha lá, a sua Glória gosta demais do céu. Olha lá, chorou, não? Que coisa linda, né, igreja? Ela fala, André, conversa, ora por ela. É isso aí. Tudo bom? A Abuelita? Deus o bendiga, Abuelita. Fica aqui pertinho, tá bom? Servida de nós outros. Tem mais alguém? Corra para os braços. Olha que coisa linda, gente. Olha esses rostos angelicais. Imagina quando Jesus voltar. Irmão, será a meia-noite que Deus livrará o seu corpo. Tudo vai estar fora do curso natural. Os rios deixarão de correr. Nuvens pesadas e espessas subirão e chocarão uma a outra. Mas haverá uma glória fixa. E de lá nós ouviremos pela primeira vez a voz de Deus como um forte trovão. E todos que dormem na mensagem do terceiro anjo ressuscitarão. E esses ossos aqui, esses ossos resplandecerão como de Moisés quando ele desceu do monte Sinai. Para estar no céu, tem que primeiro passar por onde, igreja? As águas, o batismo. Quem não nascer das águas, não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Muito bem. Muitos se levantaram. E eu vou fazer o último convite. Tem mais uma pessoa? Eu não vou insistir porque esse não é o trabalho meu. O trabalho é do Espírito Santo. O trabalho é de Deus, o trabalho não é meu. Eu sou um vaso, um obreiro, um servo. Quem convence é o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Ele nos leva ao arrependimento. Tem mais alguém que quer vir aqui na frente? Aceitar esse apelo para um batismo, para um rebatismo? Amém, irmã. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado pela sua vida, irmã. Que decisão linda você está tomando nesta manhã. Amém. Qual é o seu nome? Damara. Você já veio aqui antes? Você não é batizado ainda. Há 2 anos. Vamos empurrar você para aqui, irmão. O culto é racional, o estudo bíblico é 6 meses, mas Jesus disse: empurra, vai pelos caminhos, pelos atalhos e empurra todo mundo para que fique cheia a minha casa. Tá bom? Nós vamos te empurrar, você vai com a gente, todo mundo tchunguedinho pro céu, amém, igreja? Amém. Fica ali, tá bom? Por favor. Deus seja louvado. Que momento lindo, igreja. Que momento maravilhoso. Irmãos, infelizmente o novo nascimento é um acontecimento raro nos nossos dias. Muitos são batizados. São batizados, mas não nascem do Espírito. Por que, amados? Eu não estou virando de costas para vocês, não. Estou falando com eles aqui. Esse é o primeiro passo. É o primeiro de muitos.
igual beber a fé cristã. Começa com leite, e depois vai para a comida mais sólida. O primeiro passo é muito importante, mas não acaba por aí. Começa com o batismo nas águas, e depois vem o batismo do Espírito Santo. O batismo da água é uma vez, Sara, uma vez, John. Nós batizamos, somos selados com o selo do Deus vivo, não é verdade? Professamos a fé no nome de Cristo, nossos pecados são redimidos, nosso nome é escrito no livro da glória, nós recebemos um dom espiritual. Cada pessoa, quando é batizada, recebe um dom espiritual. Cada pessoa, é algo divino. Você desce na água e recebe um dom de Deus. Mas aí vem a luta de todos os dias morrer, todos os dias enterrar o velho homem, todo dia ser melhor. Isso que é nascer do Espírito, e o nascer do Espírito só termina quando Jesus voltar. E Jesus disse claramente que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amigos, irmãos, isso é muito solene. A porta é muito apertada, são poucos. E se você colocar essa frase de Jesus e aplicar na igreja, serão poucos de fato. A porta é apertada, é difícil achar o caminho. Você tem que tirar tudo que é de pecado, tem que tirar tudo que você leva com você. Mas a porta da perdição é gigantesca. Você pode levar tudo. As impurezas da vida, o egoísmo, a ganância, a arrogância, a desobediência, o pecado. Você pode levar tudo nessa porta grande. Nós temos que carregar a nossa cruz, caminhar o Golgotá, caminhar o Calvário. Vamos orar? Ou tem mais alguém que quer vir correndo para os braços de Jesus? Tem mais alguma pessoa que precisa fazer esse voto com Deus? Vem aqui na frente, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Esse louco saiu de Filadélfia para te falar que amanhã pode ser tarde. Hoje é o dia. Não deixe para amanhã, por favor. Renove os seus votos com Deus hoje, agora. Tem mais alguma pessoa aqui? Vamos orar então. Pastor, me ajuda aqui. Vem um pastor. Tem dois pastores aqui. Cadê o meu amigo lá de Rondônia? O outro pastor ali. Vem cá, meu amigo. Você também? Cadê o outro pastor? Cleide Omar. Pastor Cleide Omar, perdoa. Pastor da minha esposa. Deus abençoe, pastor. E eu quero os anciões aqui também. Cadê o Carlinhos? Cadê o Jefferson? Vem, Jefferson. Fica aqui comigo, viu, pastores? Cadê o Jefferson? Cadê o Fábio? Cadê os anciões todos? Muito bem, está faltando um ancião aqui, não está? Não. Fábio, Jefferson, Vitor, cadê o Vitão? O Vitão está aqui? Nós vamos orar por eles, tá bom? Vamos levantar as mãos direitas? Senhor Deus e bondoso Pai, aqui está o teu povo. Aqui está, Senhor, servos consagrados para trabalharem na sua causa. Aqui estão os anciões da tua igreja, os pastores da tua igreja, clamando pelo poder do Espírito Santo que o Senhor cele essas vidas, Senhor. Cele essas vidas com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. E todo aquele que lavar a sua vestidura no sangue do Cordeiro entrará pela cidade pelas portas. E eu te peço, Senhor, pela coragem que Jesus Cristo nos empoderou, eu te peço no nome de Jesus que o Senhor mande o seu Espírito Santo, mande todos os anjos, ministros daqueles aos quais hão de herdar a salvação, mande todo o céu, ó Pai, em favor dessas pessoas. Todas essas pessoas que aceitou um apelo para um batismo, ó Pai, para um rebatismo, para um renovamento de voto, Senhor. Por favor, cuide de cada pessoa individualmente, Senhor. Incomode essas pessoas, ó Pai, sempre, de dia, de tarde, de noite. Continue, ó Pai, incomodando. Até que elas sejam batizadas, ó Pai. Até que elas sejam levadas para as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Obrigado pelo teu santo sábado, por esse dia maravilhoso. Abençoe o alimento que teremos agora. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.